Depois que eu conheci meu marido, tivemos a nossa primeira filha, Sara. Trabalhava na área de vendas, eu amo trabalhar na área de vendas, eu gosto de vendas. Só que o destino acabou que depois que eu virei mãe, a gente vira mãe, a gente tem outras questões, né? Não é mais o meu querer, é a necessidade dos nossos filhos. E acabou que eu saí da área de vendas, saí do ramo comercial, do ramo das empresas, né? E fui fazer unha. Fui trabalhar como manicure, me desenvolvi como manicure, até que eu fiquei grávida de novo da Rebeca. Só que quando a Sara nasceu, meu marido virou e falou: olha, pro nosso pastor André, eu sei que nós estamos afastados da igreja, meu marido já era da igreja também, só que nós não caminhávamos juntos na igreja. Só que nós tínhamos na nossa mente a decisão de que um dia nós iríamos voltar pro caminho de Cristo. Mas quando? Né? A gente não tinha esse quando. Sara nasceu e aí foi onde meu marido falou com com o pastor André, nosso amigo: pastor, eu sei que eu sinto que eu tenho que voltar para a igreja, porque não tem caminho melhor para eu ensinar minha filha onde andar do que o caminho de Cristo. Então, meu marido, ele voltou sozinho aí para a igreja e foi me chamando. Só que sabe aquela questão do esfriamento espiritual? Não vou, não quero, outro dia eu vou. E aí, até que teve um dia que ele falou: amor, vamos. Aí foi eu, ele, minha sogra e minha filha pequena. Dentro disso, quando eu cheguei na igreja, eu vi na mesinha, na terça-feira, toda terça-feira na igreja tem um culto de libertação. E nessa mesinha tinha um papelzinho com a letra do meu marido escrito pedindo oração por mim. E eu achei aquilo muito lindo e um cuidado de Deus na nossa vida, né? Porque aonde eu entendi que o propósito de Deus já estava sendo feito dentro daquilo que eu tinha pedido a ele naquela oração à noite. Uma pessoa que me amasse, que me respeitasse. E aonde meu marido foi e falou: vamos, amor. Foi aonde eu voltei para os caminhos de Cristo. Só que a experiência maior com Deus não foi só nessas questões. Foi quando eu, voltando para a igreja, a minha pastora começou a ir pro monte. E eu nunca tinha ido pro monte. Eu ouvia das experiências das pessoas no monte e eu esperava que eu ia subir no monte, a árvore ia cair, o fogo ia descer, ia fazer tudo. E aí eu falei: vou pro monte. Chegou no monte, eu não sabia o que fazer. Também não sabia que estava grávida, foi em época de pandemia da Rebeca. E eu subindo o monte e tal, e eu falando assim: o que eu vou fazer? O que eu tô fazendo aqui? Aí todo mundo foi pro seu cantinho orar, eu falei: vou orar. Eu não sabia o que orar no monte. Então o que eu falava pra Jesus? Deus, me encha, porque o dia que eu estiver vazia, eu não sinto a sua falta de tão cheia que eu vou estar. Então, sempre fui pedindo pra ele: Senhor, me encha, Senhor, me capacita, Senhor, me encha. E isso foi muito interessante. Tem um reservatório, né? Olha aquele, ai, ó, pronto. Tava abrindo um salão, primeira sociedade com salão de unha deu errado, segunda sociedade com salão de unha deu errado, porque quando Deus quer fazer um negócio na sua vida, ele não quer que outra pessoa tenha o mérito, né? Porque o mérito é dele, a honra é pra ele. E ele sabe o que ele tem pra você. Só que a gente não sabe o que ele tem pra gente. Então a gente acha que qualquer oportunidade que aparece é a oportunidade de Deus. Mas não é. E aí, até que eu descobri que estava grávida, descobri que tinha levado um golpe do pedreiro no salão de 10 mil reais, descobri que estava devendo 10 mil reais, não tinha dinheiro, época de pandemia, sem trabalho, frustrada. Fiquei depressiva. Logo eu, que sempre fui de venda, sempre fui de empoderar, sempre fui de motivar as pessoas, eu fiquei desmotivada. Foi onde meu marido começou a me alimentar, começou a falar de Deus pra mim, começou a falar: Raquel, se você não tem um sonho, se você parou de sonhar, como é que eu vou continuar sonhando? Nós precisamos sonhar, a Rebeca tá vindo aí. E o engraçado é que eu tava grávida da Rebeca, mas eu não tava dando a importância na gravidez, porque a minha mente tava no salão pronto. E eu me frustrei, e aonde eu comecei a chorar e eu queria me matar, eu falei: Senhor, não é isso, eu não quero isso. Que isso, chegou Sério? a querer se matar. Cheguei. Aí teve um dia que eu fui pro culto, eu chorava muito, mas eu chorava muito. Aí a pregadora desceu do púlpito, e eu, antes de ir pro culto, eu fui pro culto no meio da rua, falando com Deus sozinha. Senhor, por que eu tô passando por isso? Por que eu tô sozinha? Grávida, perdi tudo, devendo. Por que eu tô sozinha passando por esse processo? Por que ninguém me ajuda? Por que ninguém tá me vendo? Eu, sozinha, no caminho pra igreja. Cheguei na igreja, sentei, e eu só sabia chorar. A menina terminou de pregar, foi lá, me deu um abraço e falou assim no meu ouvido: Deus mandou te dizer que você não tá sozinha, que ele tá vendo todo o processo que você tá passando. Lindo. E aí eu chorei mais ainda. Ok. Peguei, fiquei tranquila, fui ter Rebeca. Fui pro hospital, parei Rebeca. 2 dias depois o médico chegou: oba, oba, vamos ter alta, vamos ter alta. Só que Rebeca, ela tava golfando um líquido verde. E eu falei assim: amor, tá estranho, Rebeca tá sonolenta, Rebeca tá molinha. E toda hora tá botando esse líquido verde pra fora. Chamamos o médico. Aí o médico pegou, me deu alta, me liberou. Aí chegou a pediatra: olha, a pediatra vai chegar, vai olhar as criancinhas e aí vai dar alta pra Rebeca também. Ok. Quando o pediatra chegou: moça, olha, ela tá jogando líquido. Mas isso é normalzinho, mamãe, a gente vai ver tudo mais, tá, não sei o quê. Só que a criança do lado também tava. A sorte foi que a pediatra foi olhar a criança do lado, eu fui dar pra Rebeca, a outra pediatra chegou em mim pra olhar, dando mamar pra minha filha, mas não, pra Rebequinha. E quando ela viu, ela falou: não, a sua filha tá se afogando nesse líquido. Aí foi onde tudo começou, processo com Deus. Rebeca ela teve atresia de jejum, aonde ela não estava conseguindo engolir, né, o mamar. Não fazia engolida, certo? Não engolia. Ela também não fazia cocôzinho, porque é como se o intestino dela tivesse colado. Então não passava. Gente. E aí Rebeca foi fazer exame de ouvido, teve que ir pra incubadora, ela só saiu do hospital 2 meses depois.
Ela Que eu luta, saí. hein, minha amada? Aí lembra que eu falei no monte me encha pra quando eu achar que estava vazia? Tá com reservatório de Deus? Quando a médica virou pra mim, virou pro meu marido e falou assim: olha, a Rebeca não vai ter alta, ela vai ser internada, vai passar por uma cirurgia, e é uma cirurgia que a gente não tem não tem aqui materiais pra poder atender, fazer essa cirurgia aqui. Ela vai precisar ir pro Fernandes Figueira, é um hospital no Flamengo, onde tem médicos renomeados pra fazer isso pra ela, pra fazer essa cirurgia e tudo mais. Meu marido começou a chorar, Deus me encheu, e Deus falou comigo lindamente, nitidamente. Eu tirando a roupa da minha filha, eu tenho a roupa até hoje. A roupa que está vazia vai se tornar ficar cheia. E aquela frase que Deus falou comigo foi uma frase tão forte, porque foi a maior experiência que eu tive na minha vida. Aonde eu ouvi a voz de Deus falar comigo e eu não ouvia outras vozes. Eu não ouvi outras vozes. Eu passou por todos os processos, eu chorava sozinha, mas eu não chorava assim de desespero de que Deus não iria fazer. Eu chorava porque Deus já tinha me enchido e já estava falando comigo que ele já tinha falado da cura da minha filha, porque ele me fez uma promessa. Recebi mensagens com aquela música, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele não é Deus. Ok. As pessoas falando pra mim, depois de um mês e pouco, olha, você tem que ser forte, porque a vontade de Deus não é a nossa vontade, e que não sei o que, não sei o que. O que eu recebi de mensagens com pessoas acreditando que a minha filha não ia voltar pra casa, e nenhuma dessas mensagens me desesperaram. Porque a roupa que tá Você vazia já estava ouvindo a voz de Deus há muito tempo. ia se tornar ficar cheia. E daquela experiência, hoje Rebeca é um furacão. Rebeca é uma espoleta, benção. Rebeca é uma benção, Rebeca, meu Deus. Oi, Rebeca! E assim, e eu falo, essa foi a maior experiência que eu vivi na minha vida, sendo outras que eu tenho linda. tido. Porque Deus trata, Deus cuida, Deus revela, Deus surpreende, sabe? Deus surpreende. E Ele vai nos entregando cada vez mais um pouco da transformação que Ele pode fazer na nossa vida. E foi aonde eu entendi que Deus tem muito mais para fazer.